Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. É uma alegria poder estar com todos vocês para juntos glorificarmos e bendizermos ao nome santo do Deus vivo, em nome de Jesus. Bom, agora acho que dá para ouvir melhor, né? Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, amém? Como é bom poder estar com os irmãos mais uma vez, aprendendo da gloriosa palavra do Senhor, podendo usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Então, como diz as Sagradas Escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Deus tem uma mensagem para nós nessa noite, para que nós possamos aprender com Ele da palavra de Deus. Palavra de Deus, amados, é sinônimo de bênção nas nossas vidas. Se nós queremos atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas, o nosso compromisso, primeiramente, tem que ser com Deus, né, com Sua palavra. A partir do momento que eu estou dentro da palavra de Deus, eu sigo a vontade do Senhor, então eu começo a atrair as bênçãos de Deus para a minha vida. E o Senhor Deus, que Ele mais quer é abençoar todos nós e trabalhar na vida de cada um de nós, né? Graças a Deus por isso. Amados, já é sábado de todos os nossos irmãos que nós temos a nossa live de ensino, momento de ensino, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, através do Facebook da nossa igreja, Facebook da Igreja da Multiforme Graça de Deus. Nós temos um compromisso com o ensino da Palavra de Deus, nós temos um compromisso com o aprendizado das Sagradas Escrituras. E o Senhor Deus tem trabalhado, tem, graças a Deus, nos ajudado nisso, né? Em outras ocasiões aí, o presbítero Alex também tem nos auxiliado bastante aí na obra de Deus. Em outros casos, o pastor Luciano também já esteve a ministrar aqui o ensino da palavra de Deus. E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Deus é maravilhoso e não deve nada para ninguém, não é verdade? Amados, o texto que Deus colocou no meu coração para hoje, né, o tema, é sobre confiança. Nós vamos falar nessa noite, nessa ocasião, sobre confiança. E o tema é os três aspectos sobre a confiança. São coisas que muitas pessoas às vezes não sabem, outros às vezes não se atentam, enfim. É uma mensagem, um tema bastante oportuno para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Falar sobre confiança é um tema amplo, dá para falar muita coisa, mas hoje nós vamos tratar de três aspectos sobre a confiança, amém? O texto que eu quero iniciar a leitura está em Salmos capítulo 9, Salmo número 9, e o verso de número 10. Salmo de número 9, versículo de número 10. Lembrando que Salmos não tem capítulo, é um livro sem capítulos, porque ele não é um livro de histórias, é um livro de hinos, tá? Ele tem orações em formas de cântico e cânticos em formas de orações. Então, segundo a teologia, Salmos não tem capítulo, tá? Então nós falamos o número, né? Então, Salmo número 9 e o versículo de número 10, que está escrito assim: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha só que verso maravilhoso. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu nunca desamparaste os que te buscam. É uma palavra profética maravilhosa. Deus nunca desamparou quem buscou a Ele. Mas o texto não é sobre isso, é sobre a confiança, né? E no início diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Para falar de confiança, antes de nós tratarmos dos três aspectos da confiança, é necessário que nós façamos uma distinção entre confiança e fé. Até porque existe uma diferença entre confiança e fé, tá? Embora ambas estão entrelaçadas em si, é impossível você separar a confiança da fé e separar a fé da confiança. Ambos trabalham juntas, trabalham de comum acordo. Não tem como você desvincular uma da outra, tá? Então não há essa possibilidade. Porém, há uma diferença entre confiança e entre fé. E para que nós possamos seguir o nosso ensino aqui, o nosso raciocínio, sem dúvidas, né, sem
algum tipo de embramação. Então é necessário que nós entremos nessa questão para nós diferenciarmos confiança de fé, porque tem diferença, tá? A fé, no grego, se fala pistis, que significa convicção. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, verso de número 1, ele deixa bem claro dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então, fé vem do grego original pistis, que significa convicção. Já confiança vem do latim. Confiança, a palavra confiança é uma palavra de origem do latim. E a palavra confiança, no latim, se fala confidere. O sufixo fidere, para você ter uma ideia, no latim é o mesmo que fé. Então aí note que há uma dificuldade, uma impossibilidade de desvincular, desentrelaçar a fé da confiança. Como eu disse, elas trabalham sempre entrelaçadas. E a palavra confiança do latim, confidere, significa acreditar plenamente, acreditar com firmeza, tá? Então há uma diferença entre fé e confiança. Para nós entendermos um pouco melhor, ambas, elas, né, por elas estarem entrelaçadas, não faz com que elas tenham o mesmo significado, tá ok? Então, enquanto fé é acreditar na realização de algo com base naquilo que eu não vejo. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele deixa bem claro, tá? Então, fé é acreditar na realização de algo com base naquilo que eu não vejo. A confiança já é acreditar na realização de algo com base naquilo que foi prometido. Então note que há uma diferença. Por exemplo, supondo que eu estou passando por um momento de dificuldade, então eu me prostro diante de Deus, dobro os meus joelhos e falo com Deus, clamando a Ele para que Ele me dê o livramento. Então, a partir depois que eu terminei de orar, eu levanto dali acreditando que Deus vai me dar o livramento. Isso é fé. Eu estou acreditando em algo que eu não vejo, tá? Então eu estou acreditando em algo, eu estou crendo em algo totalmente sobrenatural, surreal, invisível. Isso é fé, tá? Então eu estou passando por algo, eu dobro meus joelhos, clamo a Deus e levanto dali confiando, né? Acreditando, melhor dizendo, né? Para a gente não embolar as coisas, acreditando que Deus vai entrar com providência na minha situação. Isso é fé. A confiança é diferente. A confiança é quando eu estou passando por um momento de dificuldade, então eu dobro meus joelhos, eu falo com Deus em oração, e Deus então me promete que Ele vai me livrar daquilo, tá? E então eu levanto dali confiando com base naquilo que foi prometido. Isso é confiança. Então, enquanto a fé é acreditar no invisível, a confiança é acreditar naquilo que foi prometido. Quando você passa a crer numa promessa, você está confiando em Deus. Mas é lógico que aí também tem a fé trabalhando em conjunto, tá? E como também quando eu tenho fé no invisível, a confiança também está trabalhando em conjunto, com base naquilo que eu conheço pelas Sagradas Escrituras. Como eu disse, é impossível desvincular uma da outra, mas há uma diferença. Para nós só trazermos essa questão, essa diferença, é para nós apenas termos uma consciência, né, uma concepção lógica, para que nós não venhamos então causar nenhum tipo ali de confusão no andamento do ensino, tá? Por isso eu trouxe essa distinção, essa diferença, essa explicação entre fé e confiança. Bom, mas vamos então partir para os 3 aspectos sobre confiança. E o primeiro aspecto que eu queria compartilhar aqui com os irmãos está no fato de que confiança não é uma questão de sentimento, e sim de decisão. Repito, confiança não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Se você parar para esperar que a confiança ela surja dentro de você em forma de sentimento, para que você acredite em Deus, para que você confie no Senhor, isso não vai acontecer. A confiança ela não funciona assim, porque ela não é sentimento, ela é decisão. Enquanto a fé já está mais voltada ao sentimento, a confiança está mais voltada ao comportamento. Então eu tenho que decidir confiar em Deus, para que então, de fato, essa confiança ela passe a existir dentro de mim.
Se eu esperar que ela apareça em algum momento, num passe de mágica, em alguma ocasião, ela não vai aparecer. Acaso sim, que pode acontecer e tal, mas é algo que já existia ali dentro de você e que veio a crescer, aquela confiança no Senhor. Porém, a confiança, ela continua sendo uma questão de decisão e não uma questão de sentimento. Para entender melhor isso, eu separei aqui 4 versos de Salmos. Eu vou ler um após outro, vagarosamente. Aí os irmãos prestem bem atenção, aqueles que não estiverem com a Bíblia, também não dá tempo, né, de ficar procurando. E você vai raciocinar comigo. Qual é a relação entre esses 4 versos? O que eles têm em comum? Vamos lá. Na verdade, o primeiro é em Provérbios. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes é o mesmo que não apoie no teu próprio entendimento, tá? Então eu li Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Tá nessa tradução. Salmos 91:2. Direi do Senhor, ele é meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O último verso, Salmo 56:3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Se você prestou bem atenção nesses 4 versículos que eu li, você pode ter notado algo em comum entre eles. E o que é este algo em comum? Todos estes versículos aqui, eu só separei 4, mas todos os versos da Bíblia Sagrada que você encontrar sobre confiança, sobre confiar no Senhor, vai partir de uma decisão. Nesses versos aqui, parte tudo de uma decisão. O que o Provérbios diz? O sábio diz aqui, confia no Senhor. Ele está dizendo, tome uma atitude, tome uma decisão, confie no Senhor. Então, a partir deste ponto em que a Bíblia ela diz para mim, confia no Senhor, ela está querendo que eu tome uma decisão. Ela não está dizendo, olha, espera aparecer no seu coração um sentimento de confiança para que você confie no Senhor. Ela não diz isso. Em nenhum momento ela diz, busque o sentir a confiança para que você passe a confiar. Ela não diz isso. Ela diz, confie no Senhor. Ela não está perguntando para mim se existe o sentimento de confiança dentro de mim ou não. Em nenhum momento a Bíblia vai perguntar isso para mim. Ela só vem e me diz, confia no Senhor. Tá? É a mesma questão da obediência. Em nenhum momento a Bíblia vai falar para mim assim, deseje obedecer e depois passe a obedecer ao Deus. Não. A Bíblia vem e ela diz, obedeça ao Senhor. É uma questão de decisão. Eu tenho que decidir obedecer a Deus. Eu não tenho que esperar surgir no meu coração o desejo, o sentimento de obediência. Isso não vai acontecer. Do mesmo jeito com a confiança. Tá? O Salmo 37:5 que nós lemos é a mesma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ou seja, é uma tomada de decisão. O salmista está dizendo, confia nele. Ele está falando, faça alguma coisa. Tome uma atitude, tome uma decisão, confia no Senhor. Tá? Então, novamente uma tomada de decisão. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada, em todos os versos que nos pede para confiar em Deus, vai vincular a confiança a um sentimento. Confiança não é questão de sentimento. Isso você não vai encontrar na Bíblia em nenhuma ocasião. Apenas questão de decisão. Tá? Então eu tenho que decidir confiar em Deus. Mas, irmão, como que eu faço para decidir confiar em Deus se eu estou desconfiando dele? Através da oração. Quando eu dobro meus joelhos para falar com Deus, dobrar os joelhos é um modo de falar, tá bom? A gente pode orar de pé ou deitado, enfim. Mas quando eu me prostro diante do Senhor, a minha alma diante do Senhor, para falar com Deus em oração, ainda que eu esteja desconfiando de Deus naquela ocasião em que minha fé está lá embaixo, a minha confiança está lá embaixo, quase nula, é o momento em que eu tenho que clamar a Deus. Se eu sei que Deus, obviamente, é poderoso e bondoso, clamar a Deus e pedir para que Deus me ajude, para que eu cresça em confiança para com Ele. Isso também é uma tomada de decisão, tá? Então quando você busca ao Senhor, é isso daí. Então você toma uma decisão, fala, não, eu quero confiar em Deus. Eu sei que eu estou descrendo nesse momento, a luta é grande, o gigante sobre a minha vida é estrondoso, a minha fé está lá embaixo, está muito fácil de desconfiar de Deus,
por causa dos acontecimentos da minha vida, mas eu decido no meu coração confiar em Ti, Senhor. Então, por favor, me ajuda, porque eu quero confiar no Senhor. E Deus vai com o maior carinho cuidar do seu coração, da sua alma e ministrar dentro de você tudo que for necessário para que a sua confiança nele aumente cada vez mais. Tem um outro verso aqui para a gente finalizar este tópico aqui. Salmos 42:11, está escrito o que lá? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista está falando com quem? Com sua alma. A palavra alma vem do grego psique, que significa sede dos sentimentos, sede das decisões. O salmista está falando consigo mesmo. Nós somos a nossa alma. Nós somos constituídos, segundo o que nós conhecemos da tricotomia humana, de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quando o homem ele morre, o corpo volta ao pó, porque veio do pó, foi tirado do pó. O espírito ele volta a Deus que o deu e a alma segue o seu destino. Nós somos nós somos a alma. Então quando o salmista ele diz por que estás abatido a minha alma, ele está falando consigo mesmo. Ele está falando por que você está abatido? Espere em Deus. Ou seja, o que existia dentro do salmista não era aquele sentimento de esperar, mas era de abatimento, de perturbação. Ele estava perturbado, ele estava entristecido, ele estava abatido, ele estava ali em lágrimas, em sofrimento. Aí o que ele diz? Espere em Deus. Ele fala para consigo mesmo, espere em Deus. Ou seja, ele está querendo dizer, tome uma atitude, tome uma decisão de esperar no Senhor. E obviamente que isso está ligado ao que é a confiança. Né? Eu só vou esperar se eu confiar. Se eu não confio, eu não vou esperar. Isso é óbvio. Tá? Então aqui você vê o salmista ele clamando para consigo mesmo para que ele venha tomar uma atitude de confiar em Deus. Então esse é o primeiro aspecto sobre confiança. Confiança é uma questão de decisão e não uma questão de sentimento. Basicamente que o salmista é como se o salmista estivesse olhando para o espelho, sabe, falando consigo mesmo ali, né? Não fique assim, não fica perturbado, espere em Deus. Basicamente seria isso. Segundo ponto, segundo aspecto sobre confiança. A confiança, ela não pode ser oculta, ela não pode estar oculta. A confiança, ela tem que estar patente. Mas, irmãos, espera, eu não estou entendendo muito bem o que significa isso. A confiança, ela precisa ser, obviamente, como eu disse anteriormente, é uma questão de decisão, tem que decidir confiar em Deus, e ela tem que ser declarada, ela tem que ser manifesta, ela tem que ser expressada diante de Deus. Tá? Então eu preciso expressar ela diante de Deus. Eu não posso apenas deixar com que ela fique lá no cantinho armazenada ou em algum lugar dentro de mim. Ela tem que ser exposta diante de Deus em oração, ela tem que ser declarada. Mas aí alguém pode perguntar, mas espera aí, mas como assim expressar minha confiança diante de Deus? Deus, ele já sabe se eu estou confiando nele ou não, por que eu preciso declarar isso diante de Deus? Deus, ele já sabe disso. Sim, de fato. Mas essa declaração não é para que Deus fique sabendo que você passou agora a confiar nele. Não. Mas é para que a sua alma mesmo, você em si mesmo, a sua vida espiritual, ela venha estar em crescimento. Então quando você declara isso em oração diante de Deus, a sua alma ela tá se alimentando de tudo aquilo, tá? E através daquilo ali você tem um crescimento espiritual. Isso nós vemos na Bíblia Sagrada, em todo o livro de Salmos, por exemplo. Salmos 16, verso de número 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O salmista diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Por que o salmista diz para Deus, Deus, eu confio em ti? Se Deus já sabe que o salmista confiava nele. Não há necessidade de dizer para Deus isso, se Deus já sabe. Mas o salmista não está informando a Deus que ele está confiando em Deus. Não é essa a questão. O salmista ele está fazendo uma declaração ali de fé,
né? Declarando que ele confia em Deus, e isso daí não é para que Deus fique sabendo, mas para que o seu crescimento espiritual ele esteja em progressão, tá? Isso tudo acontece através do quê? Daquilo que eu exponho diante de Deus em oração. Eu já disse em outra ocasião, a nossa oração ela não serve para informar a Deus sobre aquilo que eu estou passando ou vivendo. Não. Ela serve para que eu venha se transformar. Venha acontecer comigo uma transformação. E até muitas pessoas acham que a oração ela muda a opinião de Deus. Deus decidiu uma coisa, eu vou orar, então Deus vai mudar de opinião. A oração não é para mudar a opinião de Deus, mas é para mudar a mim. Então ela vai trabalhar em mim mesmo, para que então Deus venha e haja na minha vida, de acordo com aquilo que eu passei a ser, a me transformar diante dele. Quando eu digo se transformar, não falo no sentido hipócrita, tá? Eu falo no sentido verdadeiro, de coração, de sinceridade. Outro verso de Salmo, Salmo 71, verso de número 1. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Outra vez o salmista dizendo, Deus, eu confio em ti. Então, como eu disse anteriormente, eu não quero parecer redundante e repetitivo, novamente o salmista ele não está informando a Deus que ele está confiando em Deus. Mas é uma declaração ali diante de Deus e para que ele de fato venha a obter um crescimento espiritual. Tá? Então a confiança ela não pode estar guardada e escondida dentro de nós, ela tem que ser declarada, nós temos que expor ela. Porque quando eu exponho isso tem um trabalhar muito forte na minha vida. Você já deve ter ouvido falar que nas nossas palavras há poder. Você já deve ter ouvido falar isso em alguma ocasião. Não significa que o que eu disser vai acontecer, eu digo isso acontece, digo aquilo acontece. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que aquilo que eu expresso, o que eu declaro, tem uma forte influência naquilo que eu sou, que eu estou vivendo, naquilo que eu estou passando, tá? É lógico, tem casos na Bíblia, igual você vê lá que Elias, ele, através da sua palavra, ele diz, né, através da minha palavra, segundo a minha palavra, não choverá mais, e Deus assim fez. Mas são casos específicos e isolados dentro das Escrituras Sagradas. Na verdade, a declaração, ela tende a trabalhar em nossas vidas, tá? E não a fazer com que os milagres aconteçam aí ao redor do mundo, né? Então, a declaração ela vai trabalhar mais em nossas vidas do que na vida de outros. Nós somos o principal beneficiário disso daí. Salmos 31:14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Outra vez uma declaração. Mas eu confiei em ti e disse, tu és o meu Deus. Se você ler o livro de Salmos, deixa eu retornar aqui. Se você passar em alguma ocasião, por algum momento em que você precisa crescer em confiança diante de Deus, você sabe que é necessário, você está passando por uma determinada situação e você precisa confiar em Deus, para alcançar de Deus o milagre e a resposta, né? Olha, leia o livro de Salmos. O livro de Salmos, o tema do livro de Salmos é confiança, confiar em Deus. Existem trocentos versículos sobre confiar em Deus. E você vai ver que o salmista, ele sempre declara diante de Deus que ele está confiando no Senhor. Há sempre uma declaração. Então, ele nunca, os salmistas, né, eles nunca deixam a confiança escondida dentro de si, mas ela é sempre expressada diante de Deus. Então, esse é o segundo aspecto, é sobre confiança. A confiança, ela não pode estar oculta, ela tem que ser expressada. Isso principalmente em oração, tá? Durante a nossa oração, nosso período de oração, nós estamos falando com Deus. Fale com o Senhor o quanto você quer confiar nele, o quanto você decidiu confiar nele, o quanto você confia nele, o quanto sua alma espera em Deus. Expressa isso diante de Deus. Como eu disse anteriormente, Deus ele já sabe do que você vai falar. O próprio salmista lá, Salmo 139, ele diz, ainda nenhuma palavra me chegou à boca, o Senhor já conhece ela. Mas isso vai surtir um efeito grandioso espiritualmente sobre a sua vida e sobre a sua alma. Não é à toa que os salmistas, eles sempre expressam, eles sempre declaram isso diante de Deus. E eles não fazem isso só à toa por fazer. A Bíblia Sagrada, amado Deus, ele não deixou isso nas Escrituras só por deixar, mas para que sirva de exemplo para nós,
para que nós possamos fazer assim conforme ela nos ensina, para que nós possamos alcançar da parte de Deus as suas bênçãos. Deus, ele quer nos abençoar, amados. Deus, ele quer nos abençoar, cada um de nós. Porém, nem todos nós estamos dispostos a buscar ao Senhor verdadeiramente, a pagar o preço. Muitas das vezes nós ficamos isolados em uma oração padrão e apenas pedimos para Deus algo e fica por ali mesmo. Não é assim que as coisas vão funcionar de modo positivo. Eu tenho que buscar no Senhor aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu tenho que entender, buscar entender e compreender da parte de Deus, e Ele vai te revelar, se você buscar isso nele, o que Ele quer de você. E você entregando isso a Ele, não que Ele precise de algo, né? Obviamente que Ele não precisa, mas você fazendo essa entrega ao Senhor, consequentemente a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Então nós precisamos buscar ao Senhor não por aquilo que Ele tem. Muitas das vezes nós tecemos uma lista diante de Deus de pedidos, eu quero isso, isso e aquilo outro. E nós nos esquecemos de pedir ou de clamar a Deus por misericórdia, sabe? E clamar a Deus e dizer, Deus, eu não mereço nada disso, eu não mereço. Por favor, tem misericórdia, trabalha na minha vida segundo aquilo que eu peço e não se esqueça de sempre colocar a vontade dele em primeiro lugar. Tá? Então você pode tecer sua lista diante de Deus, não é pecado. Mas não se esqueça de se humilhar diante dele. E não se esqueça de pedir para que a vontade dele esteja acima da sua vontade. Porque às vezes nós clamamos a Deus, expressamos a Deus aquela declaração de confiança, mas nos esquecemos de colocar a vontade dele em primeiro lugar. Então a gente vai falando, Deus, faça a minha vontade, faça a minha vontade, faça a minha vontade, porque eu confio no Senhor. Mas nos esquecemos que a vontade dele tem que estar acima da nossa. Então eu tenho que colocar a vontade dele acima de tudo. Então eu posso pedir para Deus o que eu quiser pedir, mas sempre diante do Senhor fala, Deus, porém a tua vontade, ela é melhor para a minha vida, eu confio, creio que a tua vontade, ela de fato, ela está acima da minha e eu quero que ela aconteça. Aí as coisas começam a andar de modo diferente. Terceiro aspecto sobre confiança. Tem até um texto aqui, um verso que eu esqueci de ler ainda no segundo aspecto sobre confiança, né? Que eu deixei aqui, acabei não lendo, que a confiança ela não pode ser oculta, mas ela tem que ser declarada. Salmo 125, verso de número 1, ó. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, confiar em Deus. Deus não ganha nada com isso. Quem ganha é você, somos nós. Terceiro aspecto sobre confiança, terceiro e último para finalizarmos. A confiança, ela não é gerada pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. Alguém pode até achar, poxa, mas espera aí, parece que há uma contradição aqui, porque no primeiro tópico foi dito que eu tenho que tomar uma decisão para confiar. Confiança não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de decisão. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que fazer algo. Mas agora no terceiro tópico está dizendo que ela não é gerada por mim, mas é gerada por Deus. Sim, de fato. Porque tomar uma decisão não significa, eu falo isso no sentido geral, tomar uma decisão não significa que eu vou obter um resultado. Não é verdade? Então, eu posso tomar uma decisão, várias decisões para várias coisas. Mas não significa que o resultado ele vai ser garantido só porque eu tomei a decisão. Tá? Então, há casos que eu tomo decisão e não alcanço determinados resultados. Isso eu digo no sentido geral. Agora, vamos voltar aqui para o sentido espiritual, no sentido de confiança. A confiança, como ela não pode ser gerada pelo homem, mas sim por Deus, não significa que eu não tenho que tomar a decisão de confiar. Eu decido confiar em Deus. E quem é que vai fazer com que essa confiança ela venha existir dentro de mim? É o próprio Deus. A decisão é minha. Mas quem vai trabalhar no meu interior, no meu coração, é Deus. Não sou eu que vou colocar a decisão aqui dentro. Eu não tenho esse poder de criar a decisão dentro de mim, hipótese alguma. Esse poder é só de Deus. A decisão é minha, mas o trabalhar é de Deus, é do Espírito Santo, tá? Salmos 9:10, o salmo que nós lemos, né? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam.
Só a parte A do verso. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Vamos notar uma coisa aqui. O salmista está deixando claro que existe uma base por trás da confiança. Ele está dizendo o quê? Os que conhecem o teu nome. Depois ele diz, confio em ti. O que o salmista está deixando bem claro aqui? Que para a confiança existir em mim, tem que ter algo antes. E o que é este algo antes? Neste caso aqui, é conhecer o nome de Deus. E como que eu passo a conhecer a Deus? Através do próprio Deus. Então é Deus que se dá a conhecer a mim, através das Escrituras, através das experiências de revelação e de sonhos e visões, enfim. É Deus que se dá a conhecer a mim. Né? O próprio Deus diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então não tem como eu ir até Deus e conhecer dele sem que ele faça algo. Então Deus ele vai também se chegar a mim e ele vai se deixar conhecer, ele vai se revelar a mim. Ele vai revelar a sua face, os seus mistérios a mim, eu vou passar a conhecer a Deus. Então o salmista está deixando bem claro aqui, para confiar em Deus tem que ter algo antes, que é o quê? É conhecer a Deus. E para conhecer a Deus é através do próprio Deus. Ou seja, a confiança ela não vai ser gerada porque eu tomei a decisão de confiar em Deus, mas porque o próprio Deus vai se dar a conhecer mim e trabalhar no meu interior. Outro texto, Salmos 31:14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Outra base para a confiança. O salmista está dizendo, eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Então, para que o salmista confie em Deus, antes ele teve toda uma formação dentro do seu interior de crença, de credulidade em Deus como verdadeiramente o Deus vivo, o Deus poderoso. Então, como que ele vai confiar em Deus se ele não tiver essa credulidade em Deus dentro de si? É impossível. E essa credulidade em relação a Deus só existe no salmista, só existe em nós porque o próprio Deus ministrou isso dentro de nós. Então, outra vez eu estou querendo trazer uma prova de que a confiança ela não vai ser gerada pelo homem, mas ela é sempre gerada por Deus. O último texto, último versículo, né? Salmo 56, 10, 11. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem? Outra base que o salmista traz aqui. Confio em Deus, ele diz. Depois ele diz, cuja palavra louvo. Ou seja, para que ele possa confiar, antes a palavra de Deus está dentro dele. E essa palavra, ela é ministrada pelo próprio Deus. Outra vez, eu provando através de um terceiro versículo, que a confiança não é gerada pelo homem. Ainda que eu tome a decisão de confiar em Deus, não significa que eu vou alcançar a confiança por mim mesmo. Mas Deus, através da minha decisão, começará a trabalhar em mim, dentro do meu interior, para que de fato aquela confiança venha a ser existente e venha a estar firme. É tudo uma questão de decisão, amados. Na questão da obediência, eu volto aqui para trazer um exemplo e traçar um paralelo. Na questão da obediência é a mesma coisa. A obediência, eu decido obedecer a Deus. A Bíblia sempre me chama a tomar uma decisão em obedecer. Tá? Então eu decido obedecer a Deus. Mas não é porque eu decidi obedecer a Deus que o meu interior ele vai se moldar sozinho para a vontade de Deus. Não. Quando eu decido obedecer a Deus no meu coração, então Deus vem e começa a trabalhar, a me limpar. O Espírito Santo ele começa a varrer o meu interior, a tirar as coisas ruins. Isso acontece quando a pessoa ela aceita Jesus, por exemplo. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo entra na pessoa e começa a limpar ela. Tá? Por que o Espírito Santo não limpou ela antes de aceitar Jesus? Porque ela não tomou a decisão. Quando ela toma a decisão de aceitar Jesus, então o Espírito Santo vem e limpa. Quando ela toma a decisão de obedecer a Deus, então o Espírito Santo de Deus vem e ministra dentro dela a palavra da obediência e tudo aquilo que envolve a obediência. Quando a pessoa ela decide confiar em Deus, então o Espírito Santo de Deus vem dentro dela e ministra a confiança. É tudo uma questão de decisão, tá? Não espere aparecer dentro de você o sentimento de obediência.
Raramente isso vai acontecer. Eu tenho que decidir obedecer a Deus. Não espere aparecer em você o sentimento de conversão. Raramente isso vai acontecer. Eu tenho que decidir confiar em Deus. Ainda que o sentimento de conversão ele apareça, mesmo assim eu tenho que tomar uma decisão. Quantas pessoas, né, que às vezes ali depois do culto tem lá levanta-se o clamor, né, chama a pessoa para você quer aceitar Jesus e tal. Às vezes surge dentro dela aquele sentimento de conversão, mas ela não toma uma decisão. E aí não acontece a obra de Deus. A confiança é a mesma coisa. Tem que ter uma tomada de decisão. E aí então Deus é que vai gerar dentro de mim. Nós estamos no terceiro tópico ainda, tá? No terceiro aspecto, tá? Sobre confiança. Então Deus vai gerar dentro de mim essa confiança. Então a confiança, ela não vai existir em mim sem que Deus, ele faça a obra. Amém, amados? Então que Deus abençoe a todos grandiosamente e que nós possamos usar dessa palavra, amados, em nossas vidas e não fique apenas na leitura, não fique apenas no falar, né? Não fique apenas ali na estratégia, mas que venha estar na ação. Eu tenho que ouvir a palavra, meditar nela, mas eu tenho que aplicar ela na minha vida. Que adianta nós falarmos da Bíblia Sagrada, pregar e falar bonito, e falar bastante, e falar com todo o entendimento e sabedoria, e falar de um modo que todo mundo bata palmas, mas se eu não aplicar ela na minha vida, meu querido, não adianta de nada. Isso é chamado hipocrisia, é pecado diante de Deus. A salvação está longe de um comportamento como esse, tá? Deus nos chamou para obedecer a palavra, para viver a palavra, não para ficar apenas ali na estratégia, apenas na mente, apenas no pronunciar, né? Não é apenas no falar, mas no viver de fato. Ainda que você não pronuncie a palavra com seus lábios, mas se você vive, você está no caminho do reino celestial. Mas se você não vive a palavra de Deus, tudo acabará sendo em vão naquele dia. A hipocrisia não é tolerada diante de Deus. Se eu tenho a palavra em mim, eu tenho que aplicar ela, eu tenho que obedecer ela. E então o Senhor Deus se agradará das nossas vidas e nós acharemos graça aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe a todos grandemente. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, te agradeço. Abençoe os teus filhos, ó Pai, os teus servos, ó Deus. Trabalha em cada vida, em cada alma. Onde houver uma necessidade, um sofrimento, um clamor, uma lágrima, uma petição, ó Pai, entra com providência nessa noite, nesse momento e faz a tua obra, Deus. Sabemos que tu provas, Pai, mas tu provas para dar a vitória e eu, em nome de Jesus, profetizo da tua vitória sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação no Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém.